Muito bem. Irmãos, nós sempre gostamos de deixar isso claro, né? Em algumas ocasiões as nossas crianças descem, em outras não, elas permanecem conosco desde cedo, inseridas aqui no serviço de louvor, de adoração a Deus, aprendendo, tendo os irmãos como exemplo mesmo. Então, por isso que a gente também precisa cuidar. Bom, irmãos, nós vamos continuar a nossa série de sermões a respeito das crianças no reino de Deus. E quando eu comecei essa série de sermões, eu disse aqui para os irmãos, então, no domingo passado, que a proposta não era falar sobre as crianças especificamente, né? Mas meditar a respeito do reino de Deus, meditar a respeito das coisas de Deus, usando como ilustração as histórias das crianças na própria palavra de Deus ou histórias baseadas na palavra de Deus. Então, na última semana nós meditamos lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o verso 8º ao 9º. Nós falamos sobre o nosso estado antes da salvação em Cristo Jesus. Falamos sobre o que Ele fez por nós e como nós ficamos depois do que Ele fez por nós, né? E nós ilustramos essa situação aqui abordando o personagem Edmundo, que era uma das crianças ali, personagens do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o segundo livro das 7 crônicas de Nárnia. E hoje nós vamos meditar sobre a esperança de salvação em meio à guerra. Nós vamos falar sobre quem é esse que nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele nessa guerra. E nós veremos, irmãos, quão foi importante o fato de que esse Cristo, que disse que se nós não o recebêssemos como uma criança o recebia, então nós não herdaríamos o reino dos céus, o quão importante foi que ele chegasse a esse mundo como uma criança. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 7º. Isaías capítulo 7º, nós vamos ler o verso 14 até o verso 16 para a nossa meditação. Isaías capítulo 7º, do verso 14 até o verso 16, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Palavra que nos diz assim: portanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que você tanto teme será abandonada. Palavras para a nossa meditação. Feche os seus olhos, curva a sua fronte, faça aquela oração de sempre. Senhor, fala comigo, pede isso para que você escute a voz de Deus aí no seu coração, já que eu não sou um bom pregador, mas o Senhor comunica através da sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nessa hora, com a tua palavra aberta diante de nós, recorrer, ó Pai, ao texto sagrado, às tuas palavras na nossa vida, para buscar aquilo que faz sentido, Senhor, para buscar aquilo que vai fazer diferença para nós, para buscar crescer no conhecimento do Senhor, na tua graça, Senhor, crescer aos teus olhos, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos encarecidamente, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora. Traga, Senhor, a tua palavra ao coração do teu rebanho amado, Senhor, e usa este teu servo, pecador, imperfeito, indigno desse púlpito, Senhor, mas usa conforme o teu querer, usa conforme a tua autoridade e realiza a tua obra em cada um destes corações. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, a passagem que nós lemos aqui em Isaías é uma parte pequena de um contexto muito maior, uma coisa que estava acontecendo lá no reino de Judá. Então, você já deve se lembrar aí, você bom leitor, bom estudioso da Bíblia, deve se lembrar que o reino já estava dividido ali, né? Havia o reino do norte, Israel, e o reino do sul, que era Judá. E aqui, então, nesta ocasião, há um rei que está com medo, é o rei Acás, e ele está com medo, porque ele enfrentava 2 inimigos. Então, se você pegar aí um pouquinho antes do texto que nós lemos, você vai encontrar esse contexto todo. Efraim
se levantou contra Judá. Efraim, que era a maior tribo de Israel, se levantou contra Acaz. E a Síria, tá? Também se levantou contra Judá. Então essa aliança ficou conhecida como Aliança Sírio-Efraimita. E essa aliança foi feita para derrotar de uma vez por todas o Império Assírio, né? Antigo já. E aí eles queriam que Judá fizesse parte dessa ajuda, dessa coalizão. Acontece que o rei Acaz, então, não viu com bons olhos essa guerra, e o próprio profeta Isaías também era contra essa coalizão. Então, a Síria e Efraim ficaram muito irritados, né, com Judá, e resolveram guerrear contra Judá, no intuito de depor o rei Acaz e colocar outro rei no seu lugar. Então você vai encontrar tudo isso nos versículos anteriores ao que nós lemos. E essa situação agitou o coração de Acaz. Só que Isaías, que era o profeta então, foi enviado por Deus para acalmar o coração do rei. E esse profeta disse que esta guerra não tinha a menor chance de acontecer. Não ia acontecer. E o próprio Deus, além disso, mandaria um sinal de que ele estava com aquele povo de Judá. Um sinal do seu amor, um sinal da sua salvação a Judá. Então, irmãos, é impossível a gente saber desse contexto aqui, que é um contexto de guerra, e não correlacionar com o que está acontecendo hoje nessa intensa e cruel guerra travada nesses 2 últimos dias entre a Palestina e Israel. Não dá para a gente não correlacionar. Mas antes que qualquer paladino venha aqui defender um dos lados, eu gostaria de lembrar você que quem está do lado da guerra, quem está do lado da morte das pessoas, da destruição dos povos e do sofrimento que vai ser gerado pela fuga ali dos refugiados, pela fome que vem com a guerra, quem está do lado de um espírito de animosidade entre as pessoas, constante hostilidade, quem está do lado disso é o inimigo. Porque que eu saiba, a palavra de Deus diz que quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo, e não Deus. Então, irmãos, você pode procurar aí quantas passagens do envolvimento de Deus em guerras aí no Antigo Testamento para tentar justificar alguma postura aí de defesa a um lado ou outro, mas eu reafirmo aqui que esse Jesus, que foi profetizado aqui nesse texto, ele foi chamado de príncipe da paz. Não coloque a hostilidade desse mundo na conta do príncipe da paz. Então eu quero voltar aqui ao contexto. Era uma época de muita tensão, não só para o rei, mas para o povo, porque esse povo queria viver em paz. E Deus mesmo cuidou para que esse povo então tivesse alguma esperança. E essa esperança seria o nascimento do pequeno príncipe da paz, uma criança que nasceria, sinalizando então o favor de Deus não só para Judá, mas para todo o mundo. Então, irmãos e irmãs, eu não sei quais são as guerras que você tem travado aí nos seus dias, o quanto a sua cabeça e o seu coração já são martelados no meio de todo esse combate, o quanto a sua paz já foi abalada, ou se você nem sabe mais o que é paz na sua vida, se você acredita que não há nenhum jeito, que tudo é só sofrimento, que não tem salvação, então calma, porque a paz de Deus reinará sobre a sua vida, e ela começa com o nascimento de uma criança aí no seu coração. O nascimento do príncipe da paz. Hoje a gente não vai recorrer a uma alegoria, como foram as crônicas de Nárnia, né? Uma alegoria. Hoje nós não vamos para essa ilustração fictícia, nós vamos falar de Jesus criança também. Então, irmãos, para que nós possamos nos agarrar nessa esperança de salvação, naquele que nos amou mesmo nós sendo inimigos dele, nós precisamos saber qual é o plano de Deus para salvar vidas. Então, leia comigo de novo aí, lá no capítulo 7 de Isaías, o verso 14, nessa exposição da palavra de Deus, olha lá. Portanto, você pode ler comigo, vamos lá?
Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, irmãos, esse plano começa com uma iniciativa de Deus. Presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Enquanto as pessoas estão ali na guerra, estão pensando, com seu foco voltado ali para alguns alvos, o clima fica tão tenso, a cabeça fica tão cheia, é praticamente impossível voltar a atenção para os acontecimentos ao redor. O coração e a mente ficam cativos, talvez, do medo que é causado, então, pela guerra. E essa era a situação do rei Acás. Ele estava aflito, ele estava muito preocupado. Essa é a situação daqueles que buscam um sentido para a vida, que vem sofrimento em todas as coisas. Nessa situação, então, alguém de fora vem realizar uma ação para fazer cessar a guerra. Esse alguém é o próprio Deus. E nessa guerra aqui contra os sírio-efraimitas, então Deus decidiu mandar uma mensagem de paz por meio do profeta Isaías, e conceder um sinal da sua companhia até o povo de Judá. Irmãos e irmãs, na guerra contra principados e potestades, que é a nossa guerra, contra as hostes malignas, nós éramos, até um tempo atrás, inimigos de Deus. Mas Ele mesmo decidiu nos visitar, com a sua graça, com o seu amor, nos trazendo uma mensagem de pacificação, então, entre nós e Ele. Ele deu o primeiro passo. Uma possibilidade de encerrar esse conflito, de você não ficar ali naquela guerra. Então, perceba isso, não foi o nosso esforço, não foi a nossa sabedoria, não foi a nossa habilidade em lidar com a guerra, não foram os nossos merecimentos, foi a vontade bondosa do seu Pai por você que o moveu, o amor dele por você que o moveu para agir e acabar com a sua inimizade contra Ele mesmo. Deus fez isso por nós. Deus quer pacificar. Então, antes de mais nada, saiba que o maior interessado na nossa salvação é Deus. Você pode se agarrar na esperança da salvação, porque o maior interessado na nossa salvação é Deus. A palavra de Deus ainda diz isso para nós, Deus quer, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Eu costumo dizer isso constantemente, para lembrar que não significa que é isso que vai acontecer. Não somos universalistas. Mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E é por isso que Ele nos manda pregar a sua palavra. Então, olha só, Deus querendo mostrar esse sinal para o rei Acás, Ele sinaliza o nascimento de uma criança. Sinaliza o nascimento de Emanuel, de Deus conosco. E como ele viria ao mundo, esse Emanuel viria como um bebê. Irmãos, me parece que o nascimento de uma criança é capaz de trazer um sentimento de esperança. Não é isso? Paz. Não é isso? Dayara. Não é isso? Anthony. Se agarra. Irmãos, quando a gente recebe a notícia de que próximos de nós, nossos amigos, irmãos, estão esperando uma criança, a igreja se enche com essa esperança, se enche de alegria. Aqui nós estamos falando do Messias prometido por Deus, Ele que desprezaria o mal, Ele que teria um reinado e um reinado justo. Quem numa situação de guerra não gostaria de ouvir tais palavras para viver em paz? Em um coração atribulado, confuso, perdido, vazio de sentido, vazio de significado, um coração cego para a vida, Emanuel nasce, Deus conosco nasce, para poder colocar fim à inimizade, para mostrar que Deus está disposto a caminhar com a gente, Deus está disposto a nos acompanhar. Uma criança ali na sua doçura, na sua inocência, então, daria esperança a um povo tão sofrido. Assim como uma criança traz esperança para uma família. Não é possível, irmãos e irmãs, que uma criança nascida seja um problema. Uma criança nascida vai ser problema para o mal. Lembra? Quando Jesus nasceu,
Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Porque ele queria continuar no poder, ele tinha medo. Mas uma criança jamais é o problema. Esta criança, herança do Senhor para esta terra, para a sua salvação. O fato de Jesus ter nascido, irmãos e irmãs, de forma natural, ainda que de uma concepção sobrenatural, nos mostra o quanto Deus quer estar perto de nós. Imagina lá o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, se submetendo a algo muito humano, às leis biológicas que nos regem. Ele se submetendo à humanidade para acabar com a nossa guerra com Ele e iniciar o reino da sua paz conosco. O plano de Deus para a salvação começa com o nascimento de uma criança. É a criança luz, é Emanuel, é Deus conosco, é Deus querendo caminhar mesmo ao lado. Então se agarre na esperança da salvação, porque é o próprio Deus que quer andar ao seu lado. Você crê nisso? Essa criança é parecida comigo e com você. Essa criança se parece conosco. E é mais uma razão para a gente se agarrar na esperança da salvação em Deus. Olha o versículo 15 aí do texto que nós lemos. Leia comigo. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. No contexto aqui, irmãos e irmãs, o rei Acaz deveria saber que a salvação daquele reino de Judá viria por obra de Deus do meio do seu próprio povo, daqueles que estavam lá naquela terra. Seria alguém do próprio povo, o sinal da companhia de Deus. E essa passagem aqui, irmãos, ela é muito enigmática, porque ela parece fugir um pouco do contexto. O que tem a ver falar o que a criança vai comer, qual vai ser a dieta dela, o que tem a ver falar isso com o contexto da salvação. Mas é um fundamento muito importante para a gente entender o quanto Deus está perto de nós. Você sabe o que é manteiga? Você sabe o que é manteiga. Você passa no pão aqui no nosso café da manhã, todos os domingos, 9h30. E se você não está vindo, venha. Hoje tinha pão com manteiga e estava muito bom. Só que essa manteiga aqui não é essa manteiga que a gente passa no pão, né? O que mais se aproxima ali no original hebraico, então, é um leite mais grosso, é um leite coalhado. Então, a coalhada, que a gente também conhece, tá? Então, manteiga aqui é a coalhada e o mel é o mel, enfim, alimentos muito abundantes naquela região. Todas as crianças viviam com essa dieta. Todas as crianças viviam nesse costume, então, de provar do mel e ainda se alimentar da coalhada. Se o Messias prometido por Deus viria a este mundo, como um de nós, ele ia se submeter à mesma dieta, ele seria submetido às mesmas coisas que uma criança comum. Note, Jesus nasceu, se a gente contar daqui, dessa época, até o nascimento de Jesus, nós temos uns 700 anos, por aí. E ele nasceria comendo o que todas as crianças comem, se alimentando da mesma forma que todas as crianças, crescendo da mesma forma que todas as outras crianças. E como uma criança comum, ele causou a Maria, a bem-aventurada escolhida para portar a semente do Espírito Santo, tudo que uma gestação causa. Então, desconforto, enjoo, cansaço, alterações hormonais, né? É importante a gente não romantizar nesse momento, para a gente saber o quanto Deus estava disposto a passar e saber de tudo isso e a se aproximar de nós a partir do nosso próprio nascimento. Irmãos, ele nasceu como um de nós. Aquele que nos dá a esperança da salvação nasceu como um de nós. Cresceu como um de nós. Comeu como nós comemos. Brincou como nós brincamos. Brincou, enquanto nós éramos crianças, nós brincamos também com brinquedos.
E lá, imagino Jesus batendo as panelas de casa, que nem o Mateus bate as panelas lá em casa. Jesus deve ter passado pela adolescência dos bebês que eu falei na semana passada. Jesus deve ter passado por tudo isso. Deixou Maria e José de cabelo em pé. E lembre que ele ainda tinha irmãos, para não fazer a bagunça sozinho. Então, todo o crescimento de Jesus seguiu da mesma forma como nós crescemos, passando pelas fases de amadurecimento. A palavra de Deus nos diz lá em Lucas, no capítulo 2, verso 40, que Jesus, o menino, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. E depois lá em Lucas, mesmo capítulo 2, verso 52, vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. A esperança da salvação estava lá em Jesus. Aquele que nasceu como um de nós e viveu como um de nós. Percebe? Aquele alimento lá do início, manteiga e o mel, simbolizam que Deus conosco se sujeitou a viver a nossa vida limitada, a sofrer o que você sofre, a aprender do jeito que você aprende, a se desenvolver do jeito como você se desenvolve. Então, que você se agarre à esperança da salvação, porque Deus está mais perto de você do que você imagina. Ele te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Ele sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é viver como um de nós. E Ele sabe melhor do que ninguém nesse mundo. O Senhor Jesus, Ele cumpre algo que nós precisamos buscar sempre, que é a empatia, é se colocar no lugar do próximo. Jesus fez isso, e fez isso de todas as formas, literalmente. Porque a palavra de Deus nos garante que Ele sofreu na cruz do Calvário a dor infernal, que nenhum de nós vai precisar passar. Ele sofreu o seu sofrimento, as suas dores, as consequências dos seus pecados, dos nossos pecados. Se agarre à esperança de salvação, porque Ele está mais perto do que você imagina. A criança, Emanuel, sabe o que é ser você. Ela sabe. E por isso, ela sabe como tratar você, como te acolher, como te acompanhar. Jesus não vem para seguir as suas ordens, mas apesar daquela lei inquebrável a respeito do pecado e da morte, Jesus se colocou no seu lugar para te justificar e trazer esperança de salvação para o seu coração. Se agarra nessa esperança. Porque de tudo que você pode pensar aí na sua vida, Jesus também pensou, Jesus também passou, e Ele sabe o que é ser você. Por fim, irmãos e irmãs, para a gente se agarrar na esperança de salvação, saiba que Deus cumpre a sua promessa. Olha o versículo 16 que nós lemos aí, vamos ler de novo todos juntos. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que você tanto teme será abandonada. Então, Emanuel nasceria para uma salvação muito maior. E era maior do que aquele momento que o rei Acaz estava vivendo. A esperança daquela criança era para algo muito maior do que a guerra sírio-efraimita. Era muito maior do que o medo de Acaz. Eu quero que você note aqui que o medo de Acaz era com aquela guerra específica. E, irmãos, aqui alguns dos nossos maiores temores estão relacionados também com as coisas que nós vivemos aqui, que nós passamos por aqui. Nós temos preocupações com o nosso futuro, nós temos preocupações com o futuro das nossas crianças, com situações passageiras. Aquilo que tira a nossa paz, muitas vezes é algo cotidiano no mundo. A gente se desespera pelas coisas que não duram. Você percebe isso? Não estou falando que a gente não pode fazer isso, nós somos humanos.
A gente vive cada um desses momentos. Mas perceba que em várias ocasiões a gente pode ser levado ao desespero. Então a gente precisa saber que a salvação em Cristo é muito maior do que todas essas situações passageiras. E se a gente tiver maturidade, irmãos, para entender isso, nós vamos passar a enxergar a vida de uma outra forma. É muito maior do que os embates cotidianos, é muito maior do que as situações que não perduram. O plano de Deus não é só para uma época específica, o plano de Deus envolve toda a eternidade. Acas estava preocupado com os sírio-efraimitas, mas Deus estava preocupado com algo muito maior, com algo que seria duradouro, com algo que definiria a eternidade do seu próprio povo. Então, a salvação em Deus não estava restrita às coisas desse mundo, não era a violência desse mundo, não eram as guerras desse mundo, não eram as dificuldades desse mundo, mas Deus se preocupou com o seu povo, passando a eternidade com Ele. Presta atenção nisso. É por isso que Judá tinha que ser preservada, porque dela nasceria o Salvador da humanidade. Você está percebendo isso? Olha, Deus fez uma promessa e ela foi cumprida 700 anos depois. Acas não estava mais vivo. Nem o rei de Efraim, nem o rei da Síria. Já tinha rolado muita coisa. Já estavam numa outra situação. Já era um outro povo que dominava aquela região quando Jesus nasceu. Mas ainda era uma proteção de Deus para Judá, onde nasceria o Salvador da humanidade. Então olha Deus ali, para fazer Acas se apegar à salvação nele. Acas, essa situação aí vai acabar nessa terra. Rei Acas, essa guerra vai ter um fim. Rei Acas, esse temor aí vai acabar. Mas vocês ainda precisam de Emanuel. Vocês ainda precisam de Deus conosco. Porque há uma eternidade para ser vivida. A vida não se resume a essa terra. Rei Acas, confie no Senhor. Não precisa você unir forças com nenhuma outra nação para lutar contra ninguém. Deus mesmo vai enviar a sua salvação. Percebe isso? Uma criança nasceria ali em Judá, sinalizando então que o cuidado de Deus é eterno. Para a eternidade. E você precisa se agarrar a essa esperança de salvação, porque o cuidado de Deus sobre a sua vida envolve o tempo que você vive aqui, mas muito mais do que isso, eu quero que você se lembre, nós passaremos muito mais tempo na eternidade do que nessa vida aqui. Passaremos muito mais tempo na presença de Deus. As situações desse mundo vão acabar. Por mais difíceis que elas sejam, como elas se levantam, as situações desse mundo vão passar. Aqueles que fazem o mal, irmãos, vão passar. Eles não vão prosperar. Porque a palavra garante que quem vai prosperar é Deus. Ele já prosperou. A vitória já foi conquistada. Você crê nisso? Aqueles que estimulam a guerra também vão passar. São passageiros. Aqueles governos cruéis, sangrentos, esses governos também vão ser abandonados. Como foi a profecia aqui em relação à Síria e a Efraim. O texto vai nos dizer que depois de alguns anos, Efraim não seria mais nenhum povo. Está aqui, ó. Está aqui na Bíblia. A Síria não seria mais um povo. E Efraim também não seria mais um povo. Todas essas coisas são passageiras. Mas Deus continua querendo viver a eternidade com você. E o plano dele não pode ser frustrado. Ocorre no tempo dele. Eu vou encerrar perguntando se você tem alguma dúvida sobre a salvação, sobre a esperança que nós temos que nos agarrar. Então, lembre-se que ela começa com a vontade de Deus em nos salvar. Vontade dele, não nossa. Começa com o nascimento de uma criança.
que mostra a proximidade de Deus conosco. Verdadeira figura de Emanuel. Começa com Jesus se colocando no seu lugar. Jesus justificando a sua vida para trazer esperança. E essa esperança continua na fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Irmãos, não sei o que está reservado para nós ainda nesse mundo. Não sei quais guerras a gente ainda vai lutar, em que guerras que nós vamos nos envolver, mas sei que o futuro dos filhos de Deus é um futuro glorioso ao lado do Senhor. Almeje isso, creia nisso, creia que Deus te acompanha e por isso você pode se agarrar na esperança de salvação. Deus te acompanha onde quer que você esteja. Feche seus olhos, curva a sua fronte. Nós vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra nos traz, ó Pai, esperança. Tal como o nascimento de uma criança nos traz esperança, nos traz alegria. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Jesus viveu uma vida digna, perfeita, irretocável. E ganhando o direito à vida, preferiu trocar conosco, Senhor Deus, lá na cruz do Calvário. Trazendo alívio sobre todos nós, ó Pai, da nossa situação de inimizade contigo, de guerra contigo. Obrigado, Deus, porque foi a partir de uma criança que nós pudemos ter aqui esperança para as nossas vidas. E queremos, Senhor Deus, cada dia mais nos apegar na Tua salvação, Deus. E vivermos alegres, ó Pai, por sermos Teus filhos. Vivermos alegres por poder Te servir. Vivermos alegres, Senhor Deus, por poder conviver nessa comunhão tão maravilhosa que só o Senhor proporciona para nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos livrou de um terrível destino, de morte eterna, de sofrimento longe da Tua presença, Pai, para a eternidade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor garantiu vitória sobre a morte na cruz do Calvário e ofereceu essa vitória a cada um de nós. Louvado seja o Teu nome, meu Deus. Aleluia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, trata cada um destes corações, Senhor, para restaurar a alegria da salvação em Ti, Pai. A alegria de viver na Tua presença, a alegria, Senhor Deus, de se empenhar na Tua obra, Pai, no Teu trabalho, Senhor. De se empenhar no cuidado com os irmãos, nas redes diversas, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, nos ajuda a viver uma fé vibrante, Deus, em agradecimento por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado pela Tua companhia, obrigado pela Tua presença em nós. Nos ajuda, Pai, a nos agarrarmos na esperança da salvação em Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós estamos partindo para o encerramento do nosso culto. Vamos mais uma vez louvar a Deus com o coral.
Amém. Vamos nos colocar em pé, receber a bênção, entoar o amém afro-americano e vamos nos despedir então do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, infinito de Deus o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua família, estejam sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, hoje e até a volta do glorioso Senhor Jesus. Amém. 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 Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Você pode se assentar.